Alô você, estamos aqui com o nosso xadrez em foco número 6. E hoje tem uma partida maravilhosa do Karpov contra o Tima Profilaxia. É esse o tema dessa semana, você vai gostar muito porque, como o Herzog vai explicar pra gente, o que é mesmo profilaxia, Herzog? Então, é, Gerson, aqui o tema profilaxia, Gerson e amigos, né? Na medicina, ele tem a ver com ações que são tomadas para prevenir doenças, né? Prevenir a chegada de doenças ou então fazer a manutenção da saúde. É mais ou menos o que a gente também faz no xadrez. A gente previne ameaças do oponente que possam vir, né, a se estabelecer ali no tabuleiro. Né? A gente até pode brincar, né? Aquelas adivinhações, por exemplo, um remédio que resolve uma dor que ainda não aconteceu. Qual o nome do filme? Né? O Exterminador do Futuro. Boa, boa essa aí. É engraçado. Então, Exclamou. ele extermina o problema antes dele acontecer. Acontecer. Uhum. E que movimentos que normalmente, né, um jogador de xadrez faz que a gente tentaria eliminar por meio da profilaxia, Gerson? Ó, então, assim, profilaxia, por exemplo, será que uma superproteção? O cara vai lá atacar um peãozinho, uma pecinha nossa, antes mesmo que ele ataque, a gente já defende, segundo o Nizovic. Pode ser esse? Sim, sim, seria um exemplo, né, de como a profilaxia em prática, né, visa se um jogador visa se prevenir a um movimento de xadrez, né, que o outro está querendo colocar, né, sobre o tabuleiro. Perfeito. Bem Agora exemplificado. você vai falar um outro aí. Eu citei um exemplo, você me espetou aqui, eu vou espetar você aí também. Vai lá, fala pra galera aí um outro exemplo que a gente poderia dar de profilaxia. Muitas vezes a gente enfrenta oponentes que são um tanto mais táticos e combinatórios, então eles em algum momento vão buscar por meio de sacrifícios ou outras ações assim mais enérgicas romper linhas, né? Romper estruturas ou abrir linhas. Então a gente pode fazer movimentos, né, que às vezes vão estar conquistando território para nós, né, e dando espaço, né, para nossas peças fugir desses sacrifícios aí, né, ou outras ações que visem a ruptura, né, ou a abertura de linhas. Num contexto geral, tentar matar o plano do adversário. Seria isso. E melhor Pronto. resumo. Tá. Agora, que torneio que nós vamos capturar lá uma partida para poder trazer aqui para a galera ilustrar aí a profilaxia. Segundo o Kasparov, essa partida aqui, ela é fenomenal, olha, elogiando o Karpov. E tem uma rivalidade enorme, né? K versus K, perestroika no tabuleiro ali, a maior rivalidade do esporte e tal. E olha esse elogio, então essa partida que nós vamos trazer. Que torneio que é mesmo? Ó, vai aparecer aí agora para você e o Herzog vai comentar esse Sim, torneio aí. Vamos lá. torneio internacional de Montreal, né, em 1979, um torneio que foi vencido pelo Karpov, né, naquela época, inclusive, ele era o Papa Títulos, assim, por muitos anos, né, praticamente toda a carreira dele. Né? E era um torneio que foi apelidado de um torneio das estrelas, porque olha só a ganguezinha do mal, né, que Ou do estava ali, bem. ou do bem, não sei, não sabemos. Né? O senhor Mikhail Tal estava presente, o Lars Portich, Ljubojevic, tivemos Kavalek, Spassky estava lá, Bent Larsen, Hubner e o Hort. Né? Isso. O Hort é alguém
pouco menos conhecida, assim como o Cavaleiro, que não tinha tanta notoriedade como os outros, né? Mas está uma galera forte aí, né? Aí a gente tem também o adversário do Karpov na nossa partida, que foi o Yantino. Perfeito. Só cara forte. Nós estamos falando de 79 com um average de 2,622, ou seja, categoria 15. E a gente sabe que tem uma inflação natural aí do rate, né? Seria algo hoje, com certeza, para lá dos 2,700 de média. Bom, e aí, essa partida, nós pegamos ela daqui, ó. Eu já falei dessa coleção, já falei aqui da Everyman Chess, já falei Move by Move, né, que é lance a lance, tem de aberturas, tem ali coisa de estratégia, tem biografias. Então, o Sam Collins fez essa biografia fabulosa aí do Karpov. Você conhecia, Herzog, essa coleção, essa editora? É famosa, né? A editora, sim, tem várias obras aí, presente inclusive no trabalho do Clube de Xadrez Online, que eu acompanho direto, né? Mas esse título aí em específico eu não conhecia. Muito interessante a proposta, né, de lance a lance, né, porque aí a gente pode estabelecer sentido para esses lances e, com esses sentidos, formar o nosso conhecimento a respeito de xadrez e de conceitos, e também compreendendo como, né, o nosso jogador referência jogava. Legal demais. Ó, então, agora, né, dizem que como todo pescador, né, gosta de prosear, um enxadrista gosta de prosear, mas como todo pescador, o peixinho tem que sair do rio ali, né? Então nós temos que ter o tabuleiro, nós temos que ver as jogadas e vamos observar então nessa partida do Karpov Tima o tema da profilaxia. Então vamos lá. Vou passar Beleza, os dá uma primeiros largada lances. aí já. Joia, vou passar os primeiros lances e aí quando chegar um ponto aqui de comentário, o Herzog vai falar pra gente. Então vamos lá. E4, D6, olha aí, a Pirk. D4, ó, perdão. E4, D6, D4, cavalo F6, cavalo C3, G6. E aí a gente já viu, inclusive, comentários do Karpov de que o cavalo F3, o bispo E2 e roque, né, são formas ali bem tranquilas, são lances bem tranquilos de você enfrentar a Pirk. Mas aqui ele mostra que dá para fazer também com o G3. Então, variante do Fianchetto, bispo G7, bispo G2, focou, cavalo de G2, porque se jogar cavalo F3 já pode vir bispo G4, agora se jogar bispo G4 tem F3, E5. Então, na Índia do Rei também a gente tem essa proposta aí, você prepara com D6, você prepara o E5, focou, cavalo A6, o que é o cavalo A6? Cavalo A6, você quer, por exemplo, fazer expansões na ala da dama, você quer jogar C5, se toma com o cavalo, você quer, tem possibilidades até de cavalo B4, dependendo aí se o dama jogar um dama, se fizer um dama D3, enfim. Cavalo A6 é um pouco diferente, mas tem as suas ideias, as suas propostas. Torre 1, C6, lá, ameaçando expandir a ala da dama. E o Herzog vai comentar o primeiro profilático lá no livro do Sam Collins. Ele registra este lance aí, H3. Herzog, explica para a galera como esse lance profilático aí é importante. Para que fazer um H3? Certo. Em outros contextos, né, o H3, dependendo do momento que você joga, ele é considerado uma perda de tempo. Aqui, neste contexto, não. Ele está colocando uma ação sobre a casa G4. Né? Aí, estando esse peão ali, né, que é uma peça estática, é uma força estática ali do tabuleiro, outras peças pretas, né, como o cavalo que está em F6 e o bispo em C8, sua casa inicial, né, não vão estar podendo
chegar, né, até a casa G4 e que o peão de H3 pode recapturá-los, né? E ele, inclusive, ele suporta um eventual avanço do peão G4, caso o jogador das brancas queira fazer isso lá na frente, né? Então, dentro das ideias de profilaxia que estamos discutindo aqui, né, ele está impedindo, né, ou dificultando o avanço que essas peças poderiam ter até esse ponto, né? E se a gente imaginar um cavalo ou um bispo ali, seriam peças que trariam dor de cabeça para a branca, né? Então, esse avanço aqui do H3, além de prevenir a chegada dessas peças que trariam dor de cabeça, ele está suportando ali o avanço de G4 e, inclusive, ele já fornece uma rota de fuga para o rei, caso venha grandes ataques ali também, né? O rei já pode fugir para H2, se for necessário. Então, ele contempla muitas coisas. Joia. Inclusive, uma dessas coisas, quando joga torre E8, bispo G5, H6 e bispo E3, porque aqui dá ponto de contato com dama D2, por isso que é bispo G5 e volta, parece uma perda de tempo, mas dá ponto de contato lá, seja com avanço de peões ou dama D2 lá. Sem o H3, sim? Ia dizer, professor, isso ali não é perda de tempo, isso ali é um momento do Karpov, sim, num xadrez de boteco. Assim. Ele tinha muito essa malandragem do jogo deles. Né? Haja vodka. Né? E o H3, então, impede o cavalo G4, ó, senão esse bispo não poderia estar em E3, que esse bispo é importante para a estratégia do branco. Exatamente, ele impede que esse recuo do bispo se torne um erro, digamos assim, porque ele já está ali para impedir o cavalo G4 que exploraria esse erro, caso voltar ao bispo fosse um erro. Né? Nesse contexto, não é um erro. Aí, dama C7, tem que completar o desenvolvimento, falta tirar o bispo, jogar a torre. Dama D2, natural, rei H7, torre de AD1. Então aqui completou-se todo o desenvolvimento com torre de AD1. Fechamos a abertura com 13 lances. Bispo D7, novo lance do mestre agora aqui para o Herzog comentar. Profilático, G4. Que será que esse G4 aqui foi enquadrado pelo Sam Collins como uma jogada profilática? O que é o G4? Pois então, pessoal, é o seguinte. Dentro daquela mesma ideia de antes, G4 agora ele confirma aquilo que o H3, né, já foi plantando lá atrás, né? Porque definitivamente bispo e cavalo pretos não vão, né, chegar até a casa G4, ela está ocupada por um peão e defendida por outro, né? E a gente não trocaria, né? Um jogador forte como o time não trocaria uma peça por um peão, assim, deliberadamente. Né? Em contrapartida, a gente vê assim, aquela ideia do rei fugir para H2 tá definitivamente assegurada, né? Ele está confirmando coisas. E agregou a possibilidade de manobras com o cavalo ali vindo a G3, né? E possivelmente mais para frente, com esse G4 que existiu agora, ele vai poder jogar um F4 com segurança. Então ele está consolidando aquilo que ele visou prevenir e já criando estrutura para coisas que ele quer ainda materializar no tabuleiro. Isso. Agora nós vamos fazer a primeira parada didática aqui, a primeira parada pedagógica, para a gente ver o seguinte, olha, imagina essa posição aqui, ó. Vou mudar então, ó, você vai ver que vai ficar diferente. E agora eu vou vir aqui e vou limpar esse tabuleiro.
Agora, veja o que tinha lá, ó, de branca, essa estrutura de peões. Os 3 peões, ala da dama, o centro estava com E4, D4, e aqui com o G3, o H3 e o F2 estava dessa forma. Dessa forma aqui é mais fácil para você se defender. Não tem tanta casa fraca. Agora, o cuidado com o G4, e aí um jogador do nível do Karpov, é exatamente isso que ele vai observar. Olha, todo peão que avança causa uma debilidade. Isso está lá no grau. O Tratado Geral de Xadrez ele fala: peão que avança, debilidade em germe. Ou seja, você deixou de proteger a casa que ele, no caso aqui, estava protegendo. Ó. Então, F4 e H4 são possíveis casas fracas. Agora, guarda isso. Tem debilidade tipo 1, tem debilidade tipo 2. Debilidade tipo 1, ela existe no tabuleiro. Você está vendo que existe. F3 tem um buraco. F4 tem um buraco. H4 tem um buraco. Mas dá para aproveitar? Quando eu voltar ao tabuleiro lá, você vai ver que não dá. Então é peso 1. O cuidado é nas suas partidas você fazer fraqueza tipo 2, peso 2. Aí o adversário, se entrar com um cavalo ali, entrar com um bispo, entrar com uma dama, você vai ter dificuldade. Então cuidado no movimento de peões é que ele gera debilidade onde ele vigiava, não vigia mais. Agora ele tem toda uma força de G4 daqui para frente, né? G4 ele gera apoios e tal. Olhando o copo meio cheio, tem essa ideia de ruptura, de avanço. O copo meio vazio é o detalhe das debilidades. Um peãozinho como aqui o G4, o E4, eles dificultam lances, por exemplo, como F5. Retardam esse F5, que é uma jogada de expansão, às vezes de ruptura também. Aqui muitas vezes ruptura, né? Porque se tem E4 e G4 é ruptura, tem contato, mas muitas vezes o F5 nem tem peão ali, é só para ganhar território, ganhar espaço. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Vamos voltar lá para a posição onde a gente estava e você observa que não dá para poder explorar de acordo com o posicionamento das peças nesse momento. Tem a debilidade, mas não é explorável, então a gente chama de debilidade tipo 1. Beleza, Herzog? Podemos seguir? Podemos seguir, deixa eu só comentar que interessante que é o xadrez, né? Cada jogada, ela ataca ou defende alguma coisa, né? E aqui nós estamos falando de uma jogada que é muito simples, um peãozinho avançou uma casa para frente, mas olha tudo que ele está fazendo, né? Exatamente. Tudo que ele está fazendo. E a responsabilidade que envolvia para jogar isso, né? Verdade. Então vamos lá, vamos seguir mais aqui, né? Torre de AD8, colocou todas as peças para jogar. Está mais restringido, dá para ver que o branco tem mais território, tem mais espaço, cavalo G3, o G4 então deu essa possibilidade. E aqui o Karpov comenta que esse G4, associado agora ao cavalo G3 e futuramente F4, é para ir para um campo novo, um território novo. Ele estava ali cuidando do centro, olhando possíveis rupturas no centro, protegendo esse centro. Agora o G4, cavalo G3 e F4, ele começa uma nova sondagem, uma nova possibilidade aí de atacar a ala do rei. Bispo C8, muito comuns, tem na Índia do rei também, né? Bispo D7, passa a torre e depois volta. O bispo desde C8 está atacando toda a diagonal e a torre em D8 agora ela segura o D6, ela pode ajudar a fazer D5. E aí chegou o F4, como a gente falou, completando a ideia do G4 e cavalo G3, e aí um campo novo para as peças jogarem. B5, e aqui vai mais um lance profilático. Que lance é esse, Herzog? Como que a gente qualificaria esse lance aí? Por que a gente faz esse A3 e por que encaixa, então, em profilaxia? Pois então, esse lance ele tem um objetivo principal, né, de restringir o caminho, né, que a preta visava tomar ali com o avanço de B4. Né? Se B4 vier, vai ser capturado, né? E rapidamente ali a branca vai criar uma nova ameaça em cima ali daquele cavalo depois, né? Então ele está evitando uma expansão
que a preta poderia ter ali naquela ala, mantendo o foco da luta e das tensões, né, lá na outra ala, né? Então, se a gente pensar que a preta visou distrair a branca aqui para tentar iniciar um contrajogo, a branca foi com esse lance, é como se ela dissesse, não, eu vejo tudo, estou a par, né? Não vai se criar por aqui. Ele tá bem onisciente aí, né? Centro, o cara tá com a mente focada no centro, depois foi para a ala do rei, território novo ali, como ele falou, e de olho na ala da dama. Então isso aqui é um lance de caráter restritivo, né? Você está impedindo, está dificultando que se jogue B4. Tá, mas ele ainda pode jogar, porque tem apoio do cavalo. Certo, mas aí vai deixar o peão isolado de A. O cavalo vai ficar sozinho em B4. Legal, vamos mais um pouquinho aqui. Já o Herzog comenta de novo. B4, A toma B4, cavalo B4, cavalo de C2, ela está no ar. E aí tem que jogar aqui em D4 para atacar esse E4, só que o cavalinho já melhora de casa. Estava em E2, agora está em D4, mas E4. Esse peãozinho aqui agora, ele vira tema de ataque. Aí o A5 defendeu lá, C3 expulsou o cavalo e o cavalo volta para casa ruim de novo. E então vem o dama C2. Herzog, com você aí, toda vez que tem um lance difícil aqui, ali que exclama, você tá vendo que eu tô acionando você, né? Aonde Pois tá a é. batata quente ali, tô mandando pra você, vai lá. Pois então, Dama C2, ela é uma jogada emblemática. E se você abrir a obra, você vai ver que tem todo um parágrafo, né, dedicado somente a esse lance. Objetivamente, ela saiu de uma casa preta e foi para uma branca e se somou, né, ao bispo de casas brancas de G2 e o cavalo de G3, que estavam, né, coordenando ações para defender o peão de E4. Esse peão, ele é um peão importante no contexto atual da posição, né? É importante agregar forças na defesa desse peão, né? Porque ele está sustentando ali as ações das brancas no centro. Elas estão atualmente dominando, né, as casas ali de D5 e E5 por conta desse peão, né, e do peão de F4 que tanto elas, né, lutaram para colocar nesse lugar. Então repare que quando a dama sai de D2 para C2, né, ela também não está mais no alvo daquela torre lá de cima, né? É uma profilaxia, de certa forma, muito profunda, né? Que, novamente, a gente observa que se conecta a ideias não apenas de defesa, né, como escapar da futura ação daquela torre, por exemplo, como também a ações estratégicas, como defender esse peão central, né? E também a gente poderia imaginar, até pela ação raio-x, né, que é um elemento que existe no xadrez que a gente estuda, se não existisse esse peão ali, ela está num raio-x mirando no rei, né? Então, se algum golpe tático, o Karpov não era tanto de táticas assim, não era tão comum, né? Mas ele, quando precisava, ele sabia o que ele queria, né? Ele sabia fazer. Então, uma tática que viesse ali a explorar aquele peão de G6 ali, a dama estaria apoiando também. Então, ela ficou numa casa onde realmente cumpre, né, esses papéis defensivos e se torna muito ativo. Né? Exerce ações importantes, ainda que nem todas sejam de ataque. Inclusive o Dvoretzky chegou a afirmar que esta jogada foi a melhor de toda a partida, que lembra, inclusive, as ideias do Nizovic de superproteção. O peão está numa coluna semi-aberta, então ele está ali sob ataque. E o dama C2 colabora, né, para que no futuro, se for atacado esse peão, já ter a defesa.
Bom, vamos lá. Bispo D7. Cavalo F3. Tá querendo jogar o E5. Torre E7. Esse estilo, o estilo jiboia aqui, né? Esse estilo do Karpov é impressionante, né? Ele vai ali asfixiando, espremendo até quebrar o ossinho. Bispo F2, a última jogada profilática da partida que nós vamos comentar. E aí, Herzog, Bispo F2, o que você tem a dizer desse lance pra gente? Eu quero ressaltar a flexibilidade a flexibilidade mental, vamos dizer assim, do Karpov. Tá? Porque esse bispo, ele já mirou em H6, já voltou ali para E3, né? Já foi para outros lugares, agora ele está em F2. Né? Quando ele vai a F2, ele digamos assim, reequilibra o balanço matemático ali, envolvendo a casa E4, né? Porque ele estava na frente da torre, que agora protege, e nós voltamos a ter 3 peças com ação sobre a casa E4, né? E a preta tem somente 2. Né? Então ele está dançando ali, ele é tipo um passista, né? De escola de samba, embora ele andou para trás ali, tipo Michael Jackson, enfim, né? Ele está dançando no tabuleiro, né? Mas está contribuindo aqui para o movimento todo, né? E a manutenção da harmonia, né? E da coordenação das ações das peças brancas, né? Principalmente foco aqui defendendo esse peão, né? Mas, né, se sai o cavalo que está em F3, por exemplo, rapidamente as brancas conseguiriam depois ter 4 peças agindo sobre esse peão. Né? Então é um movimento muito interessante que, inclusive, se soma ali na frente do rei como uma defesa, né, para eventuais ataques aí que poderiam existir. Né? A gente poderia imaginar uma dama tentando dar cheque ali em D6, por exemplo. Não pode, porque esse bispo está ali. Né? Facilmente capturaria a dama preta. Seria uma rota, né, para ela tentar. Já tem essa defesa ali. Né? Perfeito. É interessante observar isso. O jogo do Karpov sempre era bem conectado. Assim. A harmonia, deixava bem harmônica as forças, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Bispo E8. Aí ele viu que o adversário defendeu, dama D3, e aí bispo E8, não jogou torre E8. Vai jogar agora D7, mas dama D3 tocou lá no cavalo. Dama B7, torre A1, e esse peão de A5 vai cair. Ele vai pressionar até cair. Se precisar dobrar, a torre ele dobra, então a fraqueza está ali. Cavalo C7, torre A5, ele já abandona, sabe que vai perder o peão, não abandona a partida ainda. Abandona o peão de A5, torre de D7, vai adotar uma postura mais passiva aí para defender a sétima, vai ficar defendendo o D6, B4, cavalo E6, e agora o bispo volta para E3, está atacado F4, C5, F5 e finalmente toda aquela preparação do G4, do cavalo F3, do F4 e agora tem-se o F5, dama C2 também, o Herzog estava falando dessa diagonal. Cavalo D8, B5, criou o peão passado lateral, e H8, bispo F2, vou passar rápido agora porque os temas, os 5 lances profiláticos que foram destacados, inclusive pelo Sam Collins no livro, foram feitos. Dama C7, e aqui realmente é só a conversão da vantagem. Torre A4, dama B8, C4, não deixa fazer D5, está apoiado B5, um peão defendendo outro peão. É a defesa econômica, é o jeito mais simples de você lidar com o ataque num peão. Torre A7, torre toma, E5, ó, jogo F5 e agora com E5 ele chega com todas as forças aí, vai ganhar mais material. Tome E5, cavalo E5, torre A2, bispo C5, vai cair então
o segundo peão, tem 2 peões passados aí laterais. Bom, antes da gente fazer algo que nós acordamos aqui, Herzog e eu, que toda partida que a gente estudar aqui, nós vamos fazer um resumo dela. Isso está lá no Agard. Toda vez que você for fazer uma análise, tem que aprender pelo menos 3 coisas. Não é lance específico que você fez, não. São padrões, são conceitos para que você consiga replicar esses fundamentos numa outra posição sem ter que... Porque essa posição você não vai jogar ela, essa é a posição do Karpov e do Tima. Mas você vai jogar posições que vai precisar de leis, de fundamentos que a gente viu aqui. Mas antes disso, não se esqueça de deixar aí o seu joinha. Esse joinha é importante porque quando você deixa o joinha, você está dizendo para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante. Então, no canal do Herzog, há soluções criativas. Aqui no Movimento Pro Xadrez, que é o braço do Clube Xadrez Online, onde a gente faz a divulgação, né, Pro Xadrez das nossas ações. E então, no canal do Herzog e no canal do Clube Xadrez Online, você deixa aí o seu joinha. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, para que isso se espalhe e atinja aí o maior número de pessoas possível. Herzog, agora eu vou pegar você, seu moço. Eu quero que você fale aí, ó, vai mudar. Ó, agora vai mudar, pronto. Se você estudasse essa partida aí e tivesse, segundo o Agard, que indicar pelo menos 3 ganhos conceituais que você vai replicar numa outra partida sua, qual seria o primeiro deles? Vai lá. Você viu que se você está começando e são 3, depois sou eu e depois você vai fechar, né? Então já vou espetar você de novo aí, que você vai falar 2, eu vou falar só 1. Vai lá, o que você diz aí pra gente? Então, ó, aqui vai ser o quê? Regra. Então, ó, enquanto o Herzog está pensando, regra das 3 aprendizagens. Toda vez que você estiver estudando, você faz isso. Terminou o estudo? Terminou. O que eu aprendi? Isso está lá no Agard. Regra das 3 aprendizagens. E aí, Herzog, o que você me conta? Eu penso que a gente poderia destacar algo sobre aquele primeiro lance profilático que a gente abordou, que foi o G4, né? E naquela altura a gente falou sobre a expansão do território, né? Então, eu diria que pensar sempre vários objetivos, né, para um mesmo lance, né? Integrar os objetivos, né, que se quer com cada lance. E naquele momento, né, se conseguiu expansão territorial, né, mas também garantindo, né, a mobilidade para as próprias peças e o tema, né, que se relaciona com a profilaxia, impedindo a chegada de peças àquele ponto do território. Sempre que a gente puder vincular essas várias coisas aqui a essa ideia da expansão, e ela será mais efetiva, né? Mais assertiva naquilo que a gente está pensando para o nosso jogo. Legal. Ó, eu vou ficar com o Dama C2. Ah, não vale, professor, porque o Dvoretsky falou desse lance. O Dama C2 é a super proteção. Então, fique atento nas suas partidas, porque você pode precisar super proteger alguns pontos. Super proteção. Pronto. Aqui. Tô bem... Aí, bonitinho. Gente, eu tô escrevendo aqui com o mouse, tá? Não vão ficar bravos comigo que eu tô com o mouse. A letra de professor de xadrez no período, né, histórico aí que a gente mais digita do que escreve já é difícil. Mas super proteção, então. O Dama C2 para proteger E4, que futuramente poderia ser atacado. Agora o Herzog vai ficar com a última aí. Regra das 3 aprendizagens. Mais uma, Herzog. Sim, eu vou só fazer uma observação que talvez exclame ou interrogue, não sei.
por ser superproteção, o professor Gerson superprotegeu, né, a si próprio, porque a categoria, digamos assim, né? Porque o Dvoretsky foi um grande professor. Tô defendendo ele a classe. É professor de grandes enxadristas. Exatamente. Em 2013, quando o Agard escreveu Calculation, que foi considerado o melhor livro do ano, ele fez a seguinte afirmação lá no início do livro: Dvoretsky, os últimos 100 jogadores da elite, mais ou menos ali 50% passou pelo Dvoretsky em algum momento. Teve ali alguma mentoria, teve alguma ajuda para desenvolver o seu jogo na última década. Então, 2013, ou seja, 2003 a 2013, nós tivemos aí mais ou menos 50% da galera fortuna, dos top 100, tendo estudado com ele. Imagina o que é isso, hein? Que responsabilidade. Herzog, vamos lá, e competência. Para a gente fechar aí, qual que é o último? Ó, eu vou chutar aqui, mas eu tô achando que vai ser aquele Bispo F2 que você estava de olho nele, não? Sim, é exatamente isso que eu ia dizer. O Bispo F2, ele é interessante, assim, ali a gente destacou o movimento em si, né? Uma ideia profilática e tal, né? Mas eu quero focar na peça em si, né? Que ela, né, não teve um lugar fixo, não ficou presa a nenhuma ideia específica, né? Ela foi se ajustando conforme as demandas, né? Que a partida foi apresentando, e naquele momento específico do F2, né, contribuiu para harmonizar ali toda a situação, todas as forças que a branca estava colocando em ação. Isso. E uma coisa importante, não é exatamente o lance, gente, é ligado à ideia que o Herzog está explicando. O Bispo F2 foi colocado aqui como ilustração para harmonia, né? Para essa visão de conjunto, de time ali, né? Que ele puxa o bispo, aí vai conectar ali a torre a uma proteção de centro, e E4 vai ajudar as outras peças. É uma coisa a superproteção, dama C2, o G4, tudo que a gente viu então são jogadas isoladas, avulsas, que por trás dela é que vem o aprendizado, é isso que é importante. E para a gente fechar aqui, considerações finais então. Ei, Herzog, tá aqui, hoje cumprimos mais um episódio aí, nosso episódio 6, o que você tem para falar para a galera de considerações finais? Vamos lá. Bom, mantenha sempre o foco, né, enquanto estiver jogando xadrez, e preste atenção nisso que você viu hoje aqui. Nós também, os seus comunicadores aqui desse projeto, nos atualizamos ao longo da transmissão desse episódio aqui, da gravação. Né? O xadrez, ele, a cada posição é uma realidade nova. Né? Então, se você conseguir se manter presente, atento e se atualizar a cada nova realidade, como a gente viu o Karpov fazer aqui nessa partida, você pode começar a ganhar uns torneiozinhos aí, e quem sabe, né, virar o Karpov aí da sua região, por que não? Perfeito. Então, agradecendo demais aqui ao Herzog, essa belíssima parceria, e também você, da nossa comunidade aí do xadrez, que tem prestigiado o canal do Herzog, tem prestigiado aqui o movimento Pro Xadrez. Vamos em frente rumo à excelência. Isso aí.